Olá, sejam muito bem-vindas ao primeiro podcast do Elevate Network Brasil. Eu sou Violeta Noia, uma das fundadoras do Elevate, e estou aqui junto com a Cris, que fundou junto comigo 15 anos atrás. Nós idealizamos e trouxemos o Elevate para o Brasil. A Cris vai começar contando um pouco da história de como tudo começou e eu vou contar o meu lado. Muitas coisas boas vêm por aí, gente. Fique no ar. Legal, muito legal, né, Violeta? Nosso primeiro podcast aqui. Eu sou Cristiane Pisa e junto com a Violeta a gente fundou o Elevate há 15, quase 16 anos atrás, né? Muita coisa se passou nesse período todo. Queria agradecer a parceria com a Workflow, com a Érica Dorta, né, que nos recebe aqui com muita generosidade, nos cedeu o seu estúdio, seus profissionais e seu tempo para a gente realizar essas gravações e nos deu todo o apoio também. Muito obrigada, Érica, pela parceria e carinho com o Elevate. Queria começar falando um pouquinho da história do Elevate, né? Em 2008, eu trabalhava em banco de investimento, que era um lugar muito, né, masculino. E isso nunca me incomodou, de falar bem a verdade. Nunca me caiu a ficha de que eu era uma mulher num ambiente que era majoritariamente masculino. Até que em 2007 eu tive meu primeiro filho. E isso mudou um pouquinho a minha perspectiva. E aí eu comecei a sentir a necessidade de me conectar com outras mulheres, para poder entender como é que eu fazia sentido daquilo tudo, lidar com carreira, lidar com crianças, 500, né, dúvidas que a gente tinha. E aí que realmente começou a me cair a ficha de que, né, talvez ser mulher era uma coisa um pouco diferente. E aí eu me conectei com a Patrícia, que a gente tinha um grupo chamado MBA Alumni Brasil, que era de pessoas que tinham feito MBA fora do Brasil. E eu tinha feito, a Patrícia também, e a gente começou a conversar de fazer um subgrupo, né, de mulheres dentro do MBA Alumni Brasil. E daí chegou Violeta, né, que também tinha MBA fora, e aí também, né, a gente fez essa conexão, a gente tinha algumas conexões além do MBA Alumni Brasil, e a gente começou nessa jornada. Quer contar um pouquinho, Vi, do Elevate para você nesse comecinho? Olha, o Elevate para mim foi muito importante. Em 2008, gente, a turma nem falava ainda. Hoje tem milhões de grupos de mulheres, de empoderamento feminino, mas em 2008 ninguém falava nisso. E a gente achou que esse grupo do MBA, quem tinha feito MBA fora, então a Cris fez em Colômbia, eu fiz no INSEAD, que são faculdades, e que o nosso MBA teve muito significado para a gente, mas dentro daquele grupão, a gente achava muito heterogêneo, então a gente realmente queria uma conexão. E eu sempre fui uma pessoa que se preocupou muito assim com o propósito, né? Por que eu estou aqui? O que eu posso deixar de legado? Muito além do que eu faço, da minha família, do trabalho. E eu pensei, a jornada das mulheres sempre é muito mais difícil, porque as mulheres são muito focadas em trabalho, filhos, então vai trabalhar e volta correndo para cuidar de filho, do marido, ver o que tem de jantar em casa. Então eu pensei, por que não criar um grupo que as mulheres se juntem, a gente troque ideias e uma ajude a outra? E eu brinco desde 2008 em todos os eventos, que mulher que não ajuda a mulher tem um ótimo lugar para queimar no inferno. Então, isso é muito relevante na minha vida. Eu sou uma líder hoje, CEO do IPO, empreendedora, deixei de ser executiva, criei minha própria empresa. E dentre toda a minha jornada, eu sempre estou de olho nisso. Como é que eu vou ajudar as mulheres? Como é que eu vou dar oportunidades? Eu contrato, sim, mulher grávida. Então, como criar um ambiente inclusivo e incentivar que as mulheres troquem e tenham o espaço delas, porque a gente é muito viciada mesmo em ficar monotema de trabalho, filhos, e não cuidar da gente, das nossas conexões. E as conexões verdadeiras mudam muito nossa vida. E uma coisa que eu comecei a pensar lá atrás ainda, né, nesse comecinho, quando a gente estava falando, né, do Elevate, como é que a gente ia montar isso, é que mesmo trabalhando num ambiente bastante masculino, as poucas mulheres que eu conhecia, né, na minha carreira, nos meus contatos profissionais, tinham tido um impacto grande na minha carreira. Quando eu voltei para o Brasil, foi uma mulher que falou, poxa, Cris, tem uma posição aqui que eu acho que tem a ver com você, e me ajudou nessa primeira recolocação. Eram mulheres que me inspiravam. Então, tem aquela história de que, não, mulher atrapalha a mulher, né, compete muito com mulher no trabalho. E eu falava, gente, na minha experiência, eu vejo mais o contrário. Eu vejo mais mulheres sendo, né, inspirações para mim, me ajudando, né, estendendo a mão, do que o contrário. Então,
foi uma coisa que eu pensei. Falei assim, poxa, se né, para mim tem funcionado assim, vamos ver se isso pode se estender para outras pessoas. E a nossa experiência no Elevate, a gente tem testemunho o tempo inteiro, né, Vi? De quantas pessoas tiveram a vida transformada, realizaram conexões ali nos nossos encontros, que realmente abriram novas oportunidades, criaram novas amizades, né? E foi muito com esse intuito de criar um ambiente seguro, um espaço para conexões reais e profundas que a gente começou o Elevate. E tem essa história de networking, né? No começo a gente veio com um grupo de networking, que era uma forma meio simples de tentar explicar o que a gente estava fazendo. Mas que não conta a história inteira, né? Na verdade, acho que o Elevate é muito mais do que isso. Muito mais do que o networking. Olha, a nossa amizade, o que a gente fortaleceu nesses anos todos. Então, nós somos amigas confidentes. E quantas outras amigas, a Nathalie, a Anne, a Aurora e uma lista enorme, a Paty. Então, foram entrando mulheres de todo tipo. Então, executivas que foram para o mundo de teatro, executivas que mudaram de carreira. Então, a diversidade, empreendedoras, médicas, advogadas, e todo mundo tem seu espaço no Elevate. Então, as pessoas estão no Elevate, assim, com um propósito mesmo de se ajudarem. Então, quando uma troca de trabalho, não é só quem está com crachá e quem está com aquele cargo que faz parte do Elevate. Então, são mulheres que, sim, a maioria delas tem alguma posição importante, mas que passam por transições de carreira e que são extremamente bem acolhidas. Então, se eu estou pensando no próximo passo de conselho, eu vou ali trocar as ideias e aí uma me conecta com a outra. Eu já vi pessoas querendo trocar de empresa que não estavam satisfeitas no trabalho e aí uma pessoa do Elevate conseguiu conectar. Então, além de amizades verdadeiras, que nós temos uma lista gigante, né? Várias conexões e são conexões transformadoras, porque a pior coisa que pode existir é quando a gente deixa para fazer um networking quando a gente está precisando. Gente, isso não funciona, porque é interesse, né? E fica muito óbvio. Então, no Elevate, a gente vai construindo aquela rede, né? Uma rede forte, que uma se apoia na outra, então tem um ambiente que a gente também pode estar vulnerável, a gente pode contar o que está acontecendo na nossa vida, a gente tem um ambiente de apoio. E aí, quando a gente precisa, fica natural, porque aquela rede e aquele relacionamento já existe. São pessoas que já te conhecem, né? Que sabem, né, de o que você faz, né? Como que você faz, quais são os seus valores, quais são os seus princípios. Não é aquela questão de vamos lá, vamos trocar cartão de visita e vamos achar que isso vai, né, de uma hora para outra mudar minha vida. Não é assim que funciona, gente. Não é assim que a gente idealizou e não é assim que a gente coloca em prática, né? Os nossos encontros são muito mais realmente espaços de inspiração e conexão. O que você encontra lá são mulheres que estão abertas, né? Você não vai chegar lá e você vai, poxa, tem gente que fala, poxa, eu vou lá, mas eu não conheci tanta gente. Mas também você tem que dar um pouquinho, né, da cara a tapa, de dar o primeiro passo, de fazer essas conexões, de buscar chegar, se apresentar, falar, conversar. A gente garante que está todo mundo, né, super aberto e receptivo para isso. E uma coisa que a gente sempre quis também, sempre realizou nesses encontros, é fazer uma coisa que fosse interessante e divertida. A gente fala, a gente já tem tanta obrigação na vida, né? A gente trabalha, a gente sai de lá, vai correndo para casa e faz, né, tanta coisa para cuidar, tanta tarefa, tanta to-do list. Então, que o encontro seja uma coisa leve, que seja uma coisa que a gente tenha vontade de ir, não que seja uma obrigação, e que seja inspiradora mesmo, né? Então, a gente muda muito, né, os temas, né, quem são as pessoas que a gente chama para falar, quem são as speakers, onde são os locais que a gente vai se encontrar, quais são os formatos dos encontros, para a gente ter sempre alguma coisa diferente, nova, interessante para atrair, né, as participantes para fazer essa conexão. E as pessoas perguntam, mas qual é a linha de assunto? Olha, vai de tudo. A gente já fez, desde desfile dentro da Cris Barros. A gente fez agora no Inovabra sobre inteligência artificial. A gente já falou de moda com a Bia Paz de Barros.
a gente já falou de filosofia, a gente já falou de assuntos de marketing. Então, os assuntos são muito variados, porque justamente a gente quer fomentar essa coisa da cultura geral. E uma vez, assim, eu tenho 6 eventos por ano. Então, uma vez eu estou com vontade de falar sobre moda, sobre como me vestir melhor, de uma forma mais condizente com o meu style, de encontrar qual é o meu perfil verdadeiro. E outra hora eu estou querendo saber mais sobre inteligência artificial, sobre economia, finanças. Então, os temas são muito diversos. A gente já chegou a ter eventos o ano inteiro no Twitter, que nos cederam espaço. Como eu falei, dentro da Cris Barros, a gente já fez na Emanuele Junqueira. Nossa, são restaurantes, dentro de cinema. Lojas, cinemas, de tudo. Realmente, assim, os temas vão seguindo aqueles que vão, né, chamando a nossa atenção, né? Somos múltiplas e a gente entende isso, né? Que temos interesses, a gente pode querer falar de moda, a gente pode querer falar de política, economia, carreira, liderança, transição, educação, né? Todos esses assuntos nos interessam. Então, a gente não precisa escolher uma linha que tem que ser esse tema que vai nos, né, interessar nesse momento. E o grupo foi evoluindo ao longo desse período, né? Quando a gente começou, a gente estava ali na faixa dos 30 e alguma coisa, e eu acho que mais, assim, o grupo era mais formado por gerentes sêniores, algumas diretoras, e nesse período as pessoas foram evoluindo suas carreiras. Então, hoje temos, né, mais diretoras, algumas CEOs, várias empreendedoras, várias profissionais liberais. Eu saí de finanças, comecei a trabalhar com desenvolvimento de pessoas, com desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de equipes, e muito dessa transição, que foi uma transição grande, teve a ver com o papel do Elevate na minha vida, de ver as histórias das pessoas, de falar, nossa, tem tantos assuntos mais que me interessam, e tantas pessoas com questões ali, né, com dificuldades de exercer esse papel de liderança, de se colocar nessa posição, e é uma dificuldade que eu tive também, eu tive que aprender a fazer isso. Então, como é que eu posso tentar, né, ajudar outras pessoas a fazer essas transições e ocuparem esses papéis também, né? Isso então faz muito parte do nosso propósito. A gente está genuinamente... a gente realmente criou o Elevate para ajudar outras mulheres. Então, para criar essa força entre nós, né? Juntas somos muito mais fortes, e para uma sobe e puxa a outra. E nesse sentido, né, Cris, uma coisa muito legal que você trouxe para o Brasil, os círculos, que a gente chama de circles em inglês, e que eu tenho recebido assim, um feedback ultra positivo, e que é um espaço que você pode falar isso melhor, de um grupo de 8, 10 mulheres que se reúnem, cada vez uma está no spotlight, e que elas abrem o momento de vida que estão passando, é um ambiente seguro, confidencial, e que tem muita troca, e já até ajudou algumas pessoas a pensarem em mudança de carreira. O que a gente estava vendo é que o Elevate, ele era esse espaço em que a gente se encontra ali cada 2 meses, num grupo ali de 50 a 80 mulheres, né, por vez. Então, é um tamanho e formato de espaço. E a gente estava sentindo falta de ter um outro espaço em que a gente pudesse ter mais troca e mais conexões mais profundas. E o Circles veio para isso, né, para ocupar esse espaço. Então, a gente fecha um grupo ali de 8, 10 mulheres com uma facilitadora, e elas se encontram durante 8 semanas seguidas, online. E muitas vezes os grupos mesmos decidem depois fazer um encontro presencial para se conhecerem. E aí, nesses encontros, cada uma delas tem a oportunidade de se aprofundar num desafio que ela está passando naquele momento e escutar o grupo. Né? Escutar desde mais perguntas que vão ajudar nessa reflexão, escutar algumas dicas, né? Poxa, quando eu passei nessa situação, foi assim que eu lidei com ela. Alguns contatos que podem ajudar, né, para ela ter outras conversas. Então, os círculos são os espaços ainda mais conexão e mais profundidade, né? E o Elevate, ele complementa isso, nossos encontros maiores, né? O que a gente fala é que é legal nesses encontros você fazer algumas conexões e depois seguir com elas. Né? Marca um café, marca uma ligação, né? Continua as conversas que você começou ali naquele espaço do Elevate. Porque, de novo, não é uma troca de cartão, gente. Né? Não é vou te adicionar no LinkedIn e isso vai fazer toda a diferença. Não. Tem que ter uma conversa maior. Tem que ter uma conexão, tem que ter uma autenticidade. Né? Para que a gente realmente possa fazer essas conexões que importam.
Sim, e tem que sair da zona de conforto. Então, quando a gente acaba, geralmente nossos eventos, a gente dá um espaçozinho para um coquetel, para conversas. E a tendência é quando a gente olha as carinhas chegando, todo mundo está procurando quem já conhece. Aí tem a palestra. E durante a palestra, a gente já dá esse toque. Pessoal, vai sentar com quem você não conhece. Vai trocar ideia. E depois as pessoas até me ligam, me mandam WhatsApp. Olha, Violeta, eu conheci tal e tal pessoa. Foi muito legal. Eu já fui na empresa dela para trocar uma ideia, para tomar um café. Ela já me deu esse conselho. Não necessariamente, não é aquela coisa mecânica que é para fazer negócio. Não é isso. Mas assim, só de você ouvir, trocar uma ideia. Olha, eu estou passando por esse momento. Então, quando eu decidi empreender, gente, imagina que foram mais de 20 anos de executiva, como CEO, com salário, bônus, tudo garantido. Eu resolvi empreender. E não resolvi empreender tão nova assim, já com 50 anos. E é um baita desafio. Então, ter essa rede de apoio do Elevate, ter pessoas com quem eu possa trocar e mulheres que eu possa me apoiar, muitas são minhas clientes e já me conhecem, também já me dão a oportunidade, olha, então vem aqui apresentar o seu produto na minha empresa. Então você acaba construindo uma rede de apoio de pessoas que gostam de você, que acreditam, porque também vão acompanhando sua carreira. Imagina, são 15 anos que as pessoas me viram ralando, criando a Ótima do zero, trabalhando em Odebrecht, Unilever, em vários lugares. Então, naturalmente, vão acompanhando minha carreira e quando eu decidi empreender, são essas pessoas que vão apoiar, que vão acreditar em mim. E, assim, tem alguns dados que a gente vê no LinkedIn, por exemplo, que as mulheres têm 28% menos de probabilidade de construir uma rede de networking. Gente, a rede de networking faz toda a diferença. A gente não consegue fazer nada sozinho. Então, todas as pessoas que têm sucesso na vida têm que ter uma rede de apoio, tem que ter quem compre seu produto, quem acredite em você. Então, essas redes de apoio, e ainda mais assim, quando é autênticas como Elevate, e não é que a gente não gosta dos homens, é que a gente procurou, né, dentro das milhões de coisas que a gente tem que fazer, a gente viu que as mulheres, elas são menos suscetíveis a encontrar um tempo para elas, a se dedicarem, a se cuidarem e a se ajudarem. Então, por isso que a gente criou há 15 anos atrás esse espaço que a gente quer que vocês aproveitem muito. E esse é só o primeiro podcast de muitos que a gente vai fazer, né, Cris? Sim. E é importante, né? Eu queria só ressaltar uma coisa que você já falou um pouquinho, né? Muitas vezes, no meio da nossa vida muito atribulada, a gente deixa para pensar em networking quando a gente precisa. Poxa, começando a pensar em fazer uma transição, seja mudar de emprego, ou transição de carreira, ou empreender. Aí é a hora que a gente vai procurar. E aí a gente fala, aí já é tarde demais. Porque aí, né, a chance de você soar um pouco, né, poxa, a pessoa está buscando uma coisa de um interesse de curto prazo, e aí não é legal, e aí você já não se sente legal de fazer essa iniciativa, né? Talvez o outro também já fique um pouco mais desconfiado. Então aí já é tarde demais. A questão é a gente conseguir fazer isso, né? Como a gente falou, de uma forma autêntica, de uma forma consistente e no nosso dia a dia, né? Quando a gente, de fato, não precisa, né? Eu acho que a gente sempre precisa ter, e muito mais nesse sentido de vamos construir uma comunidade de apoio, de suporte, em que eu posso agregar para essa comunidade, né, a minha experiência, né, os meus insights aqui, né, o que eu posso, né, ajudar as outras e eventualmente eu vou ser ajudada também, né, mas de uma forma muito autêntica e constante, né, não é agora que eu preciso, eu vou começar a fazer, não, assim, se não começou até agora, nunca é tarde demais, mas não deixa esperar aquele momento que você realmente precisa, porque, como você falou, a gente não faz nada sozinho, gente, nós somos seres sociais, né? Seres humanos precisam de outras pessoas, a gente precisa de uma comunidade, a gente precisa, né, dessas redes de apoio, e aí, nós mulheres que temos tantas tarefas e atribulações e tudo mais, a gente tende, às vezes, a deixar isso para trás, não colocar na prioridade, e se a gente não coloca na prioridade, nunca tem tempo, né? Só quando precisa mesmo, mas aí, poxa, é muito mais difícil.
Muito mais difícil. Gente, até para nós aqui. Imagina, a Cris tem 2 filhos, eu também. Eu tenho 2 empresas, trabalho feito uma louca. Imagina pra gente estar achando um tempo para fazer o podcast, para organizar os eventos. Então, muitas vezes a gente se pergunta, né? Olha, 15 anos. E aí, quantos anos vem pela frente? Mas é muito amor envolvido. A gente sabe da importância de estar construindo essa rede com vocês. Porque sozinhas também a gente não conseguiria nada. Então, a gente tem uma rede aí de mais de 1.000 adeptas, né? Sim. Já tem mais de 1.000 mulheres que já participaram. Obviamente, nossos eventos são sempre menores. Então, vai uma média de 80 pessoas, 80 mulheres em cada evento. Mas a gente faz tudo que a gente faz com muito amor. Exatamente. De dentro para fora. Criando essas conexões verdadeiras. Então, para você que ainda não foi para o Elevate, se liga. Manda um direct pra gente aí. A gente tá. Meu Insta é Violeta Noia. No LinkedIn eu tô como Violeta Kertes Noia. Então podem mandar direct com dicas. E a gente quer ter vocês aí por perto. A gente poderia ficar muito tempo falando do Elevate, porque é muito amor envolvido. São muitos assuntos. 15 anos de muita história, mas esse é o primeiro de muitos podcasts que vem por aqui. Então, Cris, vamos se despedindo por aí. Eu queria que você desse aí suas palavras finais. Legal. Não, e um pouco do que a gente está falando, né? Quando a gente não coloca na prioridade, né? A gente nunca tem tempo, gente. Né? Conseguir esse horário para vir aqui hoje, gravar esse podcast, foi aquela coisa que a gente estava falando aqui no carro vindo para cá. A vontade era desmarcar, porque tem 500 coisas acontecendo na agenda. Mas se a gente não vem, não faz, não acontece nunca. Né? Nos dias dos eventos, às vezes também. Mas tem, né, reunião, tem coisa para entregar amanhã. Tá, dá um jeito, vai. E pronto, tira esse tempo, senão a gente não faz. Segue a gente no Instagram. A gente está no Elevate Network BR. Elevate com 2 L's, a gente tem o nosso site, e aí pelo Instagram você vai acompanhar os nossos eventos, manda um direct pra gente, e aí a gente vai se conectando, né? É assim que a gente vai construindo esse relacionamento. Tô muito feliz de estar aqui, é o primeiro, dá um friozinho na barriga, né? Sim. Mas se a gente não passar pelo primeiro, a gente não chega, né, a desenvolver a gente não sai da nossa zona de conforto. Então obrigada, Bia, por a gente Obrigada, Cris. E você que está ouvindo a gente. Obrigada, Érica. E para você que está ouvindo a gente, mande dicas, manda sua opinião, manda o que você gostaria de ouvir nos próximos podcasts do Elevate. E vem conhecer a gente, olha. Uma rede muito, muito poderosa, com conexões verdadeiras. Então, se você intuitivamente, se você genuinamente quer se conectar com outras mulheres maravilhosas, siga o Elevate Network Brasil. E é isso, gente. Um beijão e até a próxima. Até a próxima.